Antes de iniciarmos a nossa contra-resposta à fala do professor e reverendo Hernando Dias Lopes, eu quero salientar aqui que eu mantenho meu respeito pelo pastor Hernando Dias Lopes, ok? Homem de Deus, e exerce um trabalho fundamental aí na divulgação do evangelho, e eu mantenho aqui o meu respeito pelo homem de Deus. As minhas divergências aqui são puramente teológicas, beleza? Teológicas. Muito bem. Vou soltar aqui a fala do Hernando Dias Lopes e a gente vai começar a nossa contra-resposta. Vamos lá. Há muitos pregadores contemporâneos Sim. afirmando que o dízimo não é uma prática legítima para a igreja cristã. Bom, aí ele já começa dizendo sobre as informações que ele tem recebido, que há muitos pregadores contemporâneos que nem eu afirmando que a prática do dízimo não é uma prática cristã. E eu afirmo categoricamente, já fiz isso várias vezes aqui no canal, afirmo categoricamente com base nas escrituras que a prática do dízimo não passa para a igreja, não é uma prática cristã. Ok? Há muitos pregadores contemporâneos afirmando que o dízimo não é uma prática legítima para a igreja cristã. Não é, não é. Dizendo que o dízimo era uma prática apenas judaica, para a antiga dispensação, o sustento do templo. No Velho Testamento ele tinha essas finalidades. Mas que agora não tem mais aplicação para a igreja cristã. Apostolicamente não. A pergunta é, esses pregadores estão calçados pela verdade? Bom, aí ele faz uma pergunta aparentemente retórica, né? A pergunta é, esses pregadores que pregam dessa forma, eles estão calçados com a verdade? A pergunta dele, a gente dá a entender que ele já tem a resposta na língua sobre isso aí. Vamos lá. Tem amparo nas Escrituras para fazer tal afirmativa? Tem. E a resposta que eu entendo, à luz das Escrituras, é que não. Pronto. Ele está dizendo aí, ele afirmou, não é isso? Que os pregadores de hoje, contemporâneos, não é, malta? Os pregadores contemporâneos não estão calçados com a verdade do evangelho, não estão com base bíblica para sustentar que o dízimo não passa para o Novo Testamento, não é uma prática cristã. Agora ele vai dar os motivos pelos quais ele acredita nisso. Vamos lá. O dízimo é uma instituição divina e não humana. Olha. O dízimo é uma prática presente no meio do povo de Deus antes da instituição da lei. Está presente na lei. E também está presente no tempo da graça. E também está presente no tempo da graça. Mano, olha, quando eu vi esse vídeo, tá entendendo? Quando eu vi esse vídeo pela primeira vez, aí eu olhei assim, eu digo, Jesus Cristo, meu Deus do céu, faço não, reverendo. Eu que tenho uma consideração pelo Senhor, o Senhor falar um negócio desse, não falo um negócio desse não. Tá entendendo? O dízimo pode ter sido antes da lei, durante a lei, mas na dispensação da graça, onde na dispensação da graça, nós temos amparo nas Escrituras para dizer que o dízimo passa para o Novo Testamento. Não é? Onde? Agora veja o malabarismo. Eu digo assim, viu, reverendo? Deixa eu trazer para a tela grande aqui. Eu digo assim, malabarismo, mas no respeito que eu tenho ao senhor. Inclusive o senhor esteve até aqui na igreja presbiteriana. Eu estive no culto onde o senhor estava. No final do culto, quando o senhor foi lá para o seu stander, nós tiramos foto, eu tirei uma foto com o senhor. Aliás, foram 4 fotos que eu tirei com o senhor. Eu tenho um carinho assim pelo que o senhor prega, mas nessa fala aqui eu discordo veementemente. Viu? Eu, como pregador, na sua perspectiva, um pregador contemporâneo, eu
acredito veementemente que o dízimo não passa para o Novo Testamento com base nas Escrituras. É com base na Bíblia, irmão. Viu? É com base na Bíblia. Mas vamos continuar aqui, vamos lá. Eu encontro a prática do dízimo nos livros da lei, nos livros históricos, nos livros poéticos, nos livros proféticos, nos evangelhos, nas epístolas. Olha, o senhor está afirmando que o senhor encontra a prática do dízimo nas cartas apostólicas, nas epístolas. Pronto, eu posso até ver uma referência, viu, professor Hernandes, da prática do dízimo nos evangelhos. Uma referência só, Mateus 23 e o versículo 23. Somente ali. Agora, dizer que o senhor encontra referências bíblicas para a prática do dízimo nas cartas apostólicas, aí é forçar a barra. Aí é demais, professor. Faça negócio disso, não. Vamos lá, aqui. Nos livros proféticos, nos livros da lei, presente no tempo da graça. Agora, de novo. Eu encontro a prática do dízimo nos livros da lei, nos livros históricos, nos livros poéticos, nos livros proféticos, Miriam, nos na área, evangelhos, nas epístolas. É um princípio de Deus. eu quero ver de onde é que ele vai provar nas cartas apostólicas a prática do dízimo. Eu só estou esperando. Eu quero ver onde é que ele vai tirar texto bíblico para provar a prática do dízimo nas cartas de Paulo. Vamos lá. É muito comum as pessoas dizerem assim, que o que deva governar a contribuição cristã no Novo Testamento e na igreja cristã hoje é o que Paulo ensinou em 2 Coríntios, capítulos 8 e 9. Cada um contribua segundo tiver proposto. Isso, justamente. Coração, porque Deus ama quem dá com alegria. Emerson. É importante dizer que nós não podemos interpretar as Escrituras fora do seu contexto. Capítulo 8, capítulo 9 de 1 Coríntios, de 2 aos Coríntios, digo, Paulo está tratando de um assunto específico. Ele está levantando uma oferta para os pobres da Judéia entre as igrejas da Macedônia e da Acaia. Olha, vamos lá. Eu vou esperar. Ele disse que tem referências da prática do dízimo no Novo Testamento, nas cartas apostólicas. Por outro lado, ele está dizendo que tem muita gente usando 2 Coríntios 8 e 9, viram aí? 2 Coríntios 8 e 9, para dizer que Paulo ali não está... Paulo ali está produzindo, criando um novo sistema de contribuição e que não deve ser levado como um princípio, porque ali é um caso isolado. Vocês vejam que eu, quando faço a minha defesa de que a prática do dízimo não passa para o Novo Testamento, eu uso 1 Coríntios 16, 2 Coríntios 8 e 9. Já ele está dizendo assim, olha, não é para usar, viu? Para sustentar essa tese de vocês, aí que Paulo criou outro sistema, outro modelo de contribuição para assistir aos que são da fé, fora do dízimo. Vocês não podem fazer isso porque o que aconteceu ali em 2 Coríntios 8 e 9 é um caso isolado. É isso que ele está dizendo aqui. É isso que ele está tentando sustentar. Eu vou até repetir aqui para você ver que ele falou isso aí. Vamos lá. Repete, Pedrosa, aqui. Ó. Vamos lá. Presta atenção. 9 de 1 Coríntios, de 2 aos Coríntios, digo. Paulo ensinou em 2 Coríntios, capítulos 8 e 9. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, porque Deus ama quem dá com alegria. É importante dizer que nós não podemos interpretar as Escrituras fora do seu contexto. Sim.
Capítulo 8, capítulo 9 de 1 Coríntios, de 2 aos Coríntios, digo, Paulo está tratando de um assunto específico. Ele está levantando uma oferta para os pobres da Judéia entre as igrejas da Macedônia e da Acaia. E quando se trata de uma oferta específica, para uma finalidade específica, de fato, cada um deva contribuir segundo tiver proposto no coração. Aí, tá vendo? Vamos lá. Ele está dizendo que o que aconteceu ali em 2 Coríntios foi específico. Não se repetiu. É uma situação inusitada. Aí a minha pergunta para o senhor, professor. Nel Casuquel está na área, no canal O Caçador de Heresias. Adailton também chegou, tá por lá, tá bom? E eu agradeço, viu? Chegou também aqui a professora Adjânia. Adjânia também está aqui no canal Voz Apologética. Eu agradeço, viu, a presença de vocês. Bom, segundo o pastor Hernando Dias Lopes, segundo as Coríntios, não pode servir de base para dizer que Paulo criou um outro modelo de assistência aos necessitados, porque ali foi um caso específico, um caso isolado, a fome na Judéia. A minha pergunta para o reverendo Hernando Dias Lopes é, ora, se ali foi um caso específico, um caso isolado que envolve, professor, necessidade, e o dízimo é para assistir à necessidade dos que são da fé, a pergunta que não quer calar é por que Paulo ali não cobrou o dízimo dos judeus para ajudar os judeus? Porque, majoritariamente, professor Hernandes, presta atenção, raciocine comigo. Nos primeiros dias da igreja, nos primórdios da igreja, a maioria esmagadora dos cristãos daquela época era composta de judeus, praticantes do dízimo. Ora, se o dízimo passa por Novo Testamento e o dízimo é para suprir necessidade dos que são da fé, e ali estavam necessitados na Judéia, 2 Coríntios 8 e 9, então por que Paulo não cobrou o dízimo dos judeus cristãos para ajudar os judeus cristãos? Essa pergunta que eu devolvo ao senhor, porque o senhor está dizendo que o que aconteceu em 1 Coríntios, aliás, o 2 Coríntios 8 e 9, não deve servir como base para sustentar a ideia de que aquilo ali é um novo sistema que Paulo está usando, criando para assistir os que são da fé. O senhor está dizendo isso aí. O senhor está dizendo também que aquilo ali foi um caso isolado e por isso não deve ser usado como base. Ora, se é um caso isolado específico, mas o dízimo não é para assistir os necessitados da fé, então por que Paulo não cobrou o dízimo de judeu ali para ajudar os judeus necessitados? Visto que todos ali era uma unidade, uma família. Então, se o dízimo passa, a questão toda aqui na nossa discussão, professor, é, o dízimo passou para o Novo Testamento? Então, bom, se o dízimo passou para o Novo Testamento, então por que ali, naquele caso isolado específico, segundo a interpretação do senhor, Paulo não cobrou o dízimo dos judeus para ajudar os judeus necessitados? Será que é porque o dízimo não passa para a nova aliança, professor? É por isso que Paulo não cobrou o dízimo? Por quê? Porque o dízimo não passa para a nova aliança. É a minha pergunta que eu deixo aí para ver se o senhor consegue responder, né? Mas vamos ver mais o que é que sai daqui. Vamos lá. Com alegria. Não é o caso do dízimo. O dízimo é um mandamento de Deus, é uma ordenança divina. A palavra dízimo já significa 10%. É o sentido da palavra. Não que Deus precisa de dinheiro. Deus é dono do ouro e da prata. O dízimo é um sinal da nossa dependência de Deus, da nossa fidelidade a Deus. E dízimo não é voluntário, dízimo é dívida. É por isso. É o que, pai? Pronto. Tá vendo? Como a coisa, se o dízimo é dívida, então todos ali estão em dívida.
como é que os apóstolos administravam a questão dos dízimos? Se a mentalidade da época, pastor Hernandes, eu tô nos primeiros dias da igreja primitiva sendo liderada pelos apóstolos, ok? Eu estou tentando seguir o seu raciocínio. Então, como é que era a administração dos dízimos ali nos dias apostólicos? Porque até agora eu não vi um defensor da prática do dízimo me explicar como era se o dízimo passa. Eu pergunto sempre assim aos defensores da prática do dízimo. Vamos lá, o dízimo passou para o Novo Testamento. Então, como eram feitas as administrações dos apóstolos quando o dízimo chegava? Quando os judeus, majoritariamente os judeus, chegavam e devolviam os seus dízimos aos apóstolos. Como é que a coisa acontecia? Nenhum até agora me explicou isso. Você quer travar um pastor defensor do dízimo? Chega para ele e diz assim: ô pastor, o dízimo passa para o Novo Testamento? Passa, meu filho. O dízimo é um mandamento, é uma obrigação, é uma ordenança, como está dizendo aqui o reverendo Hernando Dias Lopes. Aí você trave ele com essa pergunta assim, ó. Mas vem cá, me explica aí, nos dias apostólicos. A gente está aqui nos dias apostólicos, pastor. Então tá todos os cristãos da nova aliança trazendo os dízimos e eles entregam os dízimos a quem? Aos apóstolos. Sim, mas se eles entregam os dízimos aos apóstolos, como é que os apóstolos faziam a administração dos dízimos? Eles empregavam em quê? Aí ele vai travar. Ele vai travar. Se ele tentar responder, não, a turma trazia o dízimo, entregava os apóstolos, e os apóstolos faziam isso. Malabaristicamente ele vai tentar responder. Mas se ele tentar responder, aí você pega ele com 2 Coríntios 8:9 e digo, mas pastor, se estava chegando o dízimo, e os apóstolos estavam administrando os dízimos que chegavam dos cristãos, primeiros cristãos primitivos. Então, como é que aconteceu aquela fome na Judéia? Os apóstolos estavam fazendo o que com os dízimos? Quer dizer, então, que os apóstolos recebiam os dízimos e inventaram de fazer um outro tipo de coleta para atender os necessitados? Quer dizer que eles ficavam com os dízimos e a igreja que se ferrasse para ajudar os necessitados em 2 Coríntios 8:9. A gente constrói essa argumentação. Porque se o dízimo passa para o Novo Testamento, então o povo no Novo Testamento está devolvendo o dízimo aos apóstolos. Não é isso? Eu estou tentando seguir o raciocínio de quem defende o dízimo. Fazendo perguntas, esperando respostas satisfatórias. Ora, então o dízimo passou e os apóstolos agora estão pregando, né, que o dízimo é para os dias da graça. Então está todo mundo trazendo o dízimo, porque os apóstolos estão pregando sobre o dízimo. Ora, se os apóstolos estão recebendo o dízimo dos primeiros cristãos, então o que é que aconteceu ali em 2 Coríntios 8:9 que tinha gente necessitado? Cadê o dízimo para ajudar os necessitados? Não é? Aí Paulo chega e diz assim, olha gente, vamos fazer aqui uma coleta para ajudar os necessitados, tem muito necessitado aqui. Eu estou seguindo o seu raciocínio, viu, professor Hernandes? Aí alguém poderia até dizer assim, oxe, tem mais Paulo e o dízimo que a gente está contribuindo? Está servindo para quê? A gente tem que fazer uma coleta paralela à prática do dízimo, Paulo? Os irmãos aqui da live estão me entendendo a minha argumentação que eu construí aqui agora?